Uma técnica pioneira para quem precisa fazer uma cirurgia no queixo. A novidade foi aprovada e publicada em um artigo científico. O criador, está aqui comigo, é o cirurgião plástico Márcio Ferreira, que é referência em cirurgia da face. Doutor Márcio, muito obrigada por ter vindo aqui ao Manhã Total. Bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite. Então, é uma técnica pioneira, você que criou. Que técnica é essa e para quem ela é indicada? Essa técnica, o que ela visa? Ela visa ter um aumento real do queixo, né? Aliado a uma melhora do contorno do pescoço. Né? Então, a grande vantagem dela é você utilizar tecidos da região, né? Não utilizar nada diferente disso para ter um aumento real, né? E melhorar o contorno do queixo e a harmonia com o pescoço e queixo. E isso melhora muito a autoestima da pessoa. Muito, com Melhora certeza muito, né? A gente tem um material que foi preparado justamente para que você possa entender melhor essa técnica pioneira e esse, digamos, o antes e o depois, né? Quer dizer, a gente tem as pessoas indicadas, são pessoas que quase não têm queixo, doutor Pessoas que Márcio? geralmente têm, durante o envelhecimento, a gente tem uma retração da mandíbula natural, né? A gente tem perda, além das pessoas que já têm, da genética deles, né? Essa falta de queixo. Agora, a grande dificuldade da gente indicação desse caso é que só serve para pacientes que vão ser submetidos à cirurgia de face. Pacientes que só têm que não têm queixo e que não vão realizar um lifting, eles não têm indicação dessa técnica. E por que é inovador? Qual Inovador que é o diferencial? o que é a diferença dela? Está na simplicidade. A inovação é você usar um tecido da região, que nunca pensaram nisso, usar um tecido do pescoço, que nós vamos substituir o uso de prótese, simplificar pensando em termos de avanço ósseo, né, que é uma cirurgia um pouco mais agressiva, né? Então a aceitação ela é muito grande, né? E além das complicações e o baixo custo. É uma cirurgia de muito baixíssima complicação, desde que seja realizada por profissionais que tenham experiência, tá? E em relação a custo, né, o uso de materiais, você não vai estar usando nenhum material aloplástico que tem as complicações inerentes a cada procedimento, o avanço ósseo que tem, o risco também, né, em termos de procedimento, né? Então é um procedimento simples com ganho real. Quer dizer, a pessoa faz a cirurgia, como é esse pós-operatório, doutor Márcio? É rápida a recuperação? O pós-operatório ele não tem diferença de uma cirurgia de face normal, Entendi. sabe? Nenhum. É aliado como se eu estivesse fazendo uma cirurgia de face normal com a colocação de uma prótese. E quantas pessoas já passaram por essa técnica? Ela é pioneira, ela é recente. Os primeiros casos nós eu comecei a fazer em final de 2016. Né? Então, inicialmente, para a gente avaliar a real satisfação do paciente, eu tive que arrumar um grupo, vamos falar, um grupo experimental, né? Então, nesse caso, eu só coloquei pacientes que tinham essa vontade de ter um aumento de queixo, nenhuma delas foi sugerido, porque eu achei que, para análise delas, elas iam ser mais críticas em relação ao resultado. Né? Se eu oferecesse para uma pessoa que não tinha pensado nisso, eu acho que, às vezes, o resultado final não seria meio mascarado, né? Então, a seleção inicial foi com isso, com pacientes que queriam um aumento de queixo e iam ser submetidos à cirurgia de face. Então, a dificuldade da gente arrumar um grupo bom, né? E, inicialmente, nós fizemos com 11 casos desses pacientes. Hoje, não, já passamos de mais de 30 casos operados, já com essa técnica, né? E hoje, como o ganho é muito bom, sugerir fica mais fácil hoje. Você vai ter um ganho melhor. E tanto homens quanto mulheres, nesses casos que você tem operado até hoje? E essa técnica que você criou, que vem, né, desde 2016, foi inclusive aprovada e publicada em um artigo científico, não é? Isso. Ela teve a publicação dela agora em abril, né? Mas quando a gente estava juntando os dados, a gente tem uma plataforma para colocar esses dados lá para a publicação da revista. E quando eu comecei a jogar esses dados na plataforma, foi muito engraçado que o primeiro feedback que eu tive em relação ao trabalho, eu estava num congresso em Recife, e eu estava conversando com outro colega cirurgião e de repente, aqui de Uberlândia, né? E de repente eu não sabia, era a pessoa que estava fazendo a revisão do meu trabalho, que conhecia o cirurgião. E ele chegou para ele e falou assim, olha, eu estou com um trabalho muito bom de Uberlândia, sabe? Que está com uma técnica excelente lá, que eu acho que vai ser muito boa.
E aí eu falei, quem que está fazendo? Ele falou assim, o doutor Márcio. Ele falou assim, olha, então conversa com ele, está aqui do lado, é ele mesmo que está fazendo. Então foi o primeiro feedback que eu tive. E logo depois disso aí, ele me sugeriu e falou assim, Márcio, nós vamos apresentar ele nos Estados Unidos no próximo ano. Então mandou o trabalho e eu apresentei ele o ano passado em Utah. Nos Estados Unidos, né? E essa técnica vai ganhar o mundo, Márcio. Está começando, né? Começando, a partir da publicação fica mais fácil. Fica mais fácil, né? Eu queria que a gente mostrasse mais uma vez o antes e o depois, porque dessa técnica que é pioneira, que foi desenvolvida pelo Dr. Márcio Ferreira, essa técnica, eu fico imaginando quando a pessoa se olha no espelho. Você tem esse tipo de relato? Você tem esse tipo de depoimento das pessoas que fazem essa cirurgia e que se veem diferentes? Porque eu acredito que até traz um vigor maior para a pessoa quando ela passa por essa cirurgia, Márcio. Com certeza. E aliado também que você tem uma melhora do contorno do pescoço também, né? Então é um conjunto, né? Você cria uma harmonia da região. Exatamente. E essa harmonia que faz a diferença. E essa técnica que a gente apresenta para você aqui, né? O criador, o Dr. Márcio Ferreira, que é cirurgião plástico, trazendo essa possibilidade real de melhorar o contorno com essa cirurgia do queixo. Márcio, muito obrigada por ter vindo, viu? Obrigado, Mônica. Eu que agradeço mais uma vez. Boa semana para você. Para nós. Viu? Volte mais vezes aqui. Obrigado, tá? Mônica. Obrigada.